Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias, sempre trazendo informações, vídeos polêmicos, e hoje eu quero falar sobre a viagem do Lula aí à Europa, né? Ele está ali viajando pela Europa, fazendo ali tour pela Europa e discursando, gente, no parlamento em Bruxelas. Vê se pode, olha só. Lula levando fake news aos europeus, como sempre, né? E discursando ali para bancadas de esquerda. Então, né? é, Segundo a mídia, né? Lula foi ovacionado lá na Europa. Aí eu pergunto, por que que o Lula não está fazendo, se ele quer ser presidente? Porque eu acredito que a intenção do Lula em 2022 é concorrer à presidência. Por que que o Lula não está fazendo tour pelo Brasil? Por que que o Lula não está viajando e apresentando as suas propostas de campanha no Brasil? Será que porque no Brasil ele não tem vez? Será porque o Lula está mais queimado? Quer dizer, o presidiário, né? Está mais queimado do que arroz de terceira? Nós vamos falar aí sobre as fake news do Lula ali no parlamento. Daqui a pouquinho nós voltamos depois do vídeo aí, nós voltaremos aqui analisando essas fake news que o Lula falou ali no parlamento em Bruxelas. Os meus agradecimentos não tem como eu agradecer o que vocês fizeram por nós, pela democracia, pela luta do PT e das forças progressistas no Brasil. Meus parabéns a vocês e eu espero que nunca seja necessário retribuir solidariedade a vocês, porque eu espero que vocês nunca sejam vítimas das atrocidades que eu fui no Brasil, que Rafael foi no Equador, que Lugo foi no Paraguai, que Evo foi na Bolívia e que outros companheiros que são perseguidos no nosso continente. Quero dizer para vocês que tenho a honra de ter feito política no meu país no mais importante momento da esquerda e dos setores progressistas em toda a história da América Latina. No nosso tempo de governo, eu tive o privilégio de ser presidente do Brasil, com Lagos e depois Michelle Bachelet na presidência do Chile, com Kirchner, depois Cristina na presidência da Argentina, com Tabaré e depois Pepe Mujica na presidência do Uruguai, com o companheiro Lugo na presidência do Paraguai, com Rafael na presidência do Equador, com mesmo os companheiros de direita em alguns países, como a Colômbia, por exemplo, participavam ativamente das políticas da Unasul. Tive o prazer de, junto com os companheiros, criar a Unasul, criar a CELAC, expulsar a ALCA da América do Sul e criar e fortalecer o Mercosul. E tive o prazer de viver, possivelmente, o mais importante momento de ascensão social do povo pobre da América do Sul e da América Latina. Essa é uma conquista que nós deveremos agradecer a todos os presidentes que governaram junto conosco. O Rafael sabe por que ele foi afastado da política do Equador. O Rafael sabe por que ele era perseguido. Porque no mundo latino-americano, em toda a história da América Latina, todos os presidentes ou os governantes que resolveram ousar e dar ao pobre o direito de trabalhar, o direito de comer, o direito de estudar, o direito de ser respeitado, ou foram assassinados ou foram perseguidos politicamente. Qual é a razão para a perseguição ao companheiro Evo Morales? O Evo não poderia concorrer a um quarto mandato? Olha, é muito engraçado, porque no regime presidencialista só o Roosevelt concorreu a 4 mandatos. Né? Mas no restante do mundo, todo mundo que pensa num terceiro mandato já é considerado ditador. E no parlamentarismo as pessoas governam 16 anos. Angela Merkel acaba de completar 16 anos no governo, Margaret Thatcher, Hamilton Kohl, ou seja, toda essa gente fica dezenas e dezenas de anos e não é ditadura, não é autoritarismo, somente quando um de nós tenta concorrer a um terceiro mandato. Eu estou muito à vontade para falar, porque
Na época, eu tinha 87% de bom e ótimo nas enquestas e queriam aprovar um terceiro mandato para mim e eu não aceitei. Eu disse alto e bom som de que o Brasil tinha que ter alternância de poder e tinha que eleger outros companheiros. Logicamente, que eu nunca imaginei que o Brasil fosse eleger uma pessoa como Bolsonaro para presidir o Brasil. Nunca me passou pela cabeça. De qualquer forma, se nós temos alguma responsabilidade, enquanto esquerda, enquanto progressista, de alguns setores à direita governar o nosso país, nós temos agora o compromisso de tirá-los e devolver a democracia e o bem-estar social para o nosso povo. Queria agradecer o convite do Parlamento Europeu. Sinceramente, eu não sei se estou habituado, porque faz muito tempo que eu não participo de atividade como essa, companheiro Sapateiro. Estou aqui fazendo um aprendizado, porque durante 580 dias na cadeia eu não pude nem dar entrevista, e depois que eu saí da cadeia eu fui visitar o Papa, fui a Berlim, fui a França, vontade, mas muita vontade, Rafael, de viajar o Brasil, falando outra vez com o povo brasileiro sobre a importância do Brasil para o mundo e para a democracia. Queridos companheiros e companheiras, eu estou com um discurso escrito, espero que o tradutor, não se canse. Eu vou tentar ler despacio aqui para que ele possa entender direito, a gente possa trabalhar em harmonia. Eu já vi em muito discurso o orador brigar com o tradutor. Então, eu prometo que não tem nenhuma confusão aqui, até porque eu não estou escutando a sua tradução, os outros é que vão escutar. Queridos companheiros e companheiras, deputados e deputadas do Parlamento Europeu, eu quero começar falando não da América Latina, nem da União Europeia, nem de algum país, continente ou bloco econômico em particular, e sim do vasto mundo em que vivemos todos nós, latino-americanos, europeus, africanos, asiáticos, seres humanos das mais diferentes origens. Vivemos em um planeta que tenta a todo momento nos alertar de que precisamos de novas atitudes e de um dos outros para sobrevivermos. Que sozinhos estamos vulneráveis às tragédias ambientais, sanitárias e econômicas, mas que juntos somos capazes de construir um mundo melhor para todos nós. No entanto, ignoramos esses alertas, insistimos em não aprender com os erros do passado. O resultado da nossa falta de compreensão está à vista de todos, buscando juntas soluções para a construção de uma Europa cada vez melhor. Conhecemos o imenso poder de destruir que o ser humano tem em suas mãos e que ele tantas vezes não hesitou em usar. Mas não podemos jamais esquecer que a humanidade tem também uma extraordinária capacidade de construir e reconstruir. A União Europeia, o Parlamento Europeu e vocês, companheiros e companheiras, eurodeputados, fome e acordarão amanhã sem saber se terão o que comer. Não é possível sermos felizes em meio a tamanha desigualdade que cresceu de forma inaceitável em plena pandemia. Os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ainda mais pobres. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. O 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite necessário para evitar que um aumento da temperatura global ultrapasse a meta de 1,5 graus centígrados até 2030. O 1% mais rico, que corresponde a uma população menor que a Alemanha, está a caminho de emitir 70%. O Brasil vive hoje uma tragédia social, econômica, ambiental e sanitária sem precedentes. Temos apenas
2,7% da população mundial. No entanto, respondemos por 12% das mortes pelo Covid registradas no mundo. Choramos a morte de mais de 610 mil brasileiros. Não chegamos a essa tragédia estatística por alguma fatalidade, e sim pela atitude criminosa do atual governo. O atual presidente do Brasil ironizou a gravidade da doença, zombou dos mortos, atrasou o quanto pôde a compra das vacinas, fez propaganda enganosa e destruiu medicamentos comprovadamente ineficazes contra o vírus. Deixou faltar oxigênio em hospitais, incentivou o mundo com as suas políticas inovadoras, que retiraram da extrema pobreza 36 milhões de pessoas, o equivalente à soma das populações inteiras de Portugal, Suécia, Dinamarca e Irlanda. O Brasil é o país que assumiu voluntariamente diante do mundo o compromisso de reduzir em 75% o desmatamento na Amazônia como forma de conter a emissão de gases poluentes. E cumprimos antecipadamente essa promessa entre 2004 e 2012. Nós, de fato, reduzimos em 80% de mudar para melhor o nosso planeta. Acreditamos no mundo multipolar. Voltaremos a ter uma política externa ativa e altiva. Vamos fortalecer o Mercosul. Vamos reconstruir a União das Nações Sul-Americanas. Vamos reconstruir e ampliar as parcerias com a União Europeia. Vamos aperfeiçoar os termos do Acordo Mercosul-União Europeia. Não queremos uma América Latina voltada exclusivamente para o agronegócio e a mineração. Temos total capacidade de sermos países industrializados, tecnologicamente avançados. O acordo hoje se encontra paralisado por conta da desconfiança de países europeus quanto ao cumprimento dos compromissos ambientais assumidos pelo governo brasileiro. Nós temos imensas extensões de terras agricultáveis, temos tecnologia, pesquisa agropecuária avançada. Nossa produção de alimento não precisa... Opa, estamos de volta, como sempre aqui, trazendo informações, vídeos polêmicos. E hoje eu quero falar sobre o ladrão, né? O ex-condenado aí, Lula da Silva, o presidiário que quer ser presidente novamente do Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento do país que a democracia, né? O direito, a lei, né? Perdeu um pouquinho o sentido, né? Porque se nós temos aí um condenado, né? Um condenado, eu falo condenado porque ele foi condenado, e com direitos novamente de concorrer à presidência da República, então nós viramos piadas, nós viramos piada mundial, né, gente? Então, sinceramente, o Brasil está cada vez pior, né? Mas antes de eu continuar aqui falando sobre essa matéria, né, sobre o que o Lula, as fake news que o Lula falou ali, né, levou ali para o parlamento, ali em Bruxelas, eu já quero convidar você que tem nos acompanhado, a deixar a sua participação, deixar o seu likezinho, se você puder se inscrever no canal, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, comente aqui embaixo o que você acha do ex-presidiário. Eu acredito que se você é um brasileiro consciente, se você tem consciência, você sabe que o Lula é uma péssima influência, ou pelo menos é uma peça que deveria estar na cadeia, não solto aí, mostrando lá fora, ou pelo menos, né, defamando o Brasil, porque é o que ele está fazendo. O Lula está defamando o Brasil, como sempre ele fez, para poder ganhar aí status de o benfeitor do país. Então deixa o seu likezinho, se você puder também comentar, comente, e não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa a sua inscrição aqui no canal e nos ajude a estar permanente aqui fazendo nosso trabalho aqui. Diz assim a matéria, olha só, Lula é aplaudido de pé, meu Deus, Lula é aplaudido de pé, ali no discurso ao Parlamento Europeu. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Parece até que, né? Mas a gente sabe ali que a maioria da plateia que estavam ali, eram tudo esquerdalhas, né? Esses que querem novamente a esquerda no poder.
e infelizmente eles estão lutando para que isso aconteça. Nós sabemos que há uma agenda, né? Todo mundo sabe que há uma agenda mundial aí que está querendo derrubar, tomar o poder, e o Lula é uma peça para essa agenda, né? Ex-presidente disse que o objetivo é construir uma economia justa e que não destrua o meio ambiente. Gente, como todo mundo sabe, né, o país ficou quebrado, né? O Brasil ficou quebrado, distribuiu dinheiro e mensalão, mensalinho e dólar na cueca e um monte de falcatrua que teve no país, roubo, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, formação de cartel. Gente, foi tanto dinheiro que o Brasil perdeu no governo Dilma, Lula e Temer, que, graças a Deus, se o Brasil não é um país grande, soberano, nós tínhamos afundado igual Cuba, Venezuela, Argentina, teríamos estado no buraco, como esses países que chegaram aí ao buraco. Mas o Lula lá na Europa, né? Agora lá na Europa, ele está ali pagando uma de coitadinho, de que não fez nada, mas está aí as condenações dele, está aí. Ele só não conseguiu ainda apagar as condenações, mas, como ele disse, né? Ele disse que ele é inocente, então as provas tá aí, só não vê quem quer. Mas vamos lá. Segundo o Lula na fala ali no parlamento ali em Bruxelas, né, que ele esteve, ele falou sobre o Brasil foi o último país a se tornar independente na América do Sul. Olha só. E ele disse também que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Veja só, gente. E o Brasil foi o último país a ter uma universidade. Gente, pois é. O Lula disse isso lá na Europa, como ele sempre faz, né? Ele sempre gosta de colocar o Brasil sempre em último lugar, que o Brasil é o pior país do mundo, o país é sempre a laranja podre no meio desse mundaréu, né? De laranjas, né? O Brasil é a laranja podre. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. E eu fui fazer uma pesquisa básica, né? A respeito do que o Lula ladrão disse, né? O ex-presidiário Lula disse, porque ele sempre mente, né? E eu fui pesquisar aí a respeito do último país a se tornar independente foi o Sudão, gente. Olha só, o último país a se tornar independente foi o Sudão. No dia 15 de janeiro de 2011. Então, o Sudão foi o último país a se tornar independente. Mas, na visão do ladrão, o Brasil é o último país a se tornar independente. Olha só, em 2011, o Sudão se tornou independente. Mas ele quis dizer o país da América, né? O último país a ser independente da América foi o São Cristóvão e Neves, com apenas 38 anos. Entendeu? Então, esse país ele se tornou independente há pouco tempo. Olha só, gente, que coisa, né? Então, não foi o Brasil a se tornar independente, mas na cabeça dos petistas, né? Na cabeça do Lula, o Brasil foi o último país a se tornar independente. Por favor, Lulinha, né? Vamos voltar para o Mobral, né? Segundo ele, o Brasil foi o último, né? Porque para ele o Brasil sempre está em último em tudo. Ele quer passar para os países, né, de fora, os países europeus, que o Brasil é um péssimo país, é o pior país de se morar. Ele quer descredibilizar. A intenção desses caras do PT é descredibilizar o país. Mas nós sabemos que o Brasil é uma potência. O Brasil ele tem uma força muito grande. O Brasil é desejado por europeus, americanos, né, asiáticos, africanos, né? Então gente, o Brasil ele é desejado. O Brasil ele é um país muito suficiente, autossuficiente. É tão autossuficiente que a corrupção que estava generalizada na época do governo do PT
há 16 anos do governo do PT, fora os outros PSDB, PMDB, e o Brasil ainda continua firme e forte. Nós tivemos aí esses 2 anos, né? Estamos esses 2 anos de pandemia, onde muitos países não aguentaram de tanto, né, que tiveram que gastar com a pandemia, mas o Brasil, graças a Deus, continua firme e forte. Gastou milhões, fora a corrupção, né, de governadores, prefeitos, fora a corrupção de consórcios, né, e o Brasil ainda continua aí com a sua economia aí em alta. Sabemos que muitas coisas estão caras, claro que sim, mas eu acredito que nós vamos superar como outros países também que estão sofrendo com a sua economia. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Segundo Lula, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas nós temos aqui, né, nós temos aqui o mapa aqui da escravidão. A abolição da escravidão no Brasil foi em 1880, né, 1888, aonde foi assinado a Lei Áurea, né, que aboliu a escravidão no Brasil. Depois de 1988, em 1989, a Proclamação da República, né? Aí, em 1990, acordo com a Inglaterra para a abolição do tráfico negreiro. Em 1894, a Inglaterra decreta Gâmbia, a emancipação gradual. Depois, gente, olha só, 1897, a escravidão é abolida em Madagascar, olha só, Madagascar. 1897, a abolição em Madagascar. Depois, em 1901, a Inglaterra torna-se a escravidão ilegal no sul da Nigéria. Isso foi em 1901. 1906, a escravidão é proibida na China. 1928, as leis que aboliam a escravidão na Colômbia Britânica não era implacável. 1942, na Etiópia. 1956, com o retorno da soberania, a escravidão no Marrocos foi desaparecendo. Isso foi em 1950. E 1956, né, em Marrocos. 1962, a Arábia Saudita aboliu o status legal de escravidão. 1980, na Mauritânia, a lei de 1980 foi a última das 4 tentativas legais de abolir a escravidão no país. E em 1990, a escravidão foi abolida no Sudão, na década de 1950. Mas na cabeça do Lula, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas nós temos aqui a história, né, que nos conta aí que a última a ser abolida, né, o último país a abolir a escravidão foi ali o Sudão, né? Foi o Sudão. Mas Lula precisa voltar aí para a universidade. E fora, né, gente, fora aí também que ele disse que o Brasil foi o último país a ter universidades, né? Segundo Lula, o Brasil foi o último país a ter universidade. E, segundo ele, o Brasil teve a sua universidade, a sua primeira universidade em 1920. E segundo ele, o Peru, né, foi o primeiro país da América Latina a ter a sua primeira universidade, que foi em 1554. Mas só que ele esqueceu de dizer que o Brasil teve a sua primeira universidade em 1905, não em 1920. Então, depois de 15 anos, né, de 1909, na verdade, né, o Brasil teve a sua primeira universidade em 1909. E segundo a cabeça do Lula foi em 1920. Mas como, né, os petistas eles são da geração do Paulo Freire, então acho que ele não lembra disso. Até porque o Lula nunca foi à universidade, né? Não sabe o que o que é ser universitário. Então acho que na cabeça dele ele imagina
essas coisas, né? Em tour pela Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi ovacionado por eurodeputados da Conferência de Alto Nível da América Latina nesta segunda-feira. Claro, com certeza, né? Essa cúpula era a cúpula da esquerda, né? Que estavam ali. E com certeza, como a esquerda quer o Lula no poder novamente, então eles, né, têm que dar uma ênfase aí para o Lula novamente no poder. Agora só, o engraçado é que o Lula está lá na Europa, né? Está lá na Europa, mostrando lá para os europeus, né, falando mal do Brasil, como ele sempre fez, e ele não tem coragem de sair pelo Brasil aqui fazer a campanha dele, porque ele sabe que ele sair fazendo a campanha, ele vai levar ovada, né, como aconteceu aí do Lula ser ovacionado, mas não é ovacionado de ser aplaudido não, gente, é de ser levado ovada mesmo. Então, a população já sabe o caráter, já conhece o caráter do Lula, então ele tem que pousar de bom moço lá fora para ver se ele tem apoio, né, estrangeiro, mas aqui dentro do Brasil o Lula já está mais do que rejeitado. Lula já era aqui no Brasil. Lula só entra no poder só se houver corrupção nas eleições, mas pelo contrário, pelo povo, o Lula nunca mais, beleza? Não se esqueça de deixar a sua participação, se você puder deixar o seu likezinho, comente aí a respeito do que você achou aí do Lula, né? Desse discurso demagogo, mentiroso, essas fake news do Lula aí lá na Europa, nessa conferência lá em Bruxelas. Beleza? Não se esqueça aí, deixa o seu comentário e se inscreve no canal.